Gente, boa noite, bom estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigado. Para poder compartilhar a palavra de Deus. Nessa conferência, a igreja e a cidade. Eu lembro da primeira edição, acho que foi em 2015, que nós realizamos, não foi, sabe? Acho que foi em 2015 a primeira edição, e está aqui 7 anos depois, vendo a continuidade dessa proposta de refletir todo ano sobre o papel da igreja em relação à cidade. Falar sobre a igreja e a cidade é falar sobre a grande comissão. É uma reflexão em resposta ao que Cristo deixou para nós antes da sua ascensão. Jesus, ele comissionou a sua igreja com o privilégio de poder fazer parte da sua obra redentiva aqui no mundo. O Senhor, mesmo sendo todo-poderoso, aquele que detém todo o poder, aquele que sabe de todas as coisas, aquele que conhece todas as coisas, aquele que é completo, aquele que é o início e o fim, ele nos permite, como seres humanos limitados que somos, a participar da sua missão. E o Senhor Jesus, ele comissionou a sua igreja, o povo que ele escolheu para essa tarefa. Mas antes da gente falar especificamente sobre a missão em si, eu gostaria de começar fazendo uma indagação a cada um de nós aqui. Uma indagação a partir de uma reflexão, de uma frase que eu ouvi uma vez de uma pessoa, que falou o seguinte: quem sabe fazer o que faz, mas não sabe por que faz, na verdade, não sabe o que faz. Parece um pouco confuso, né? Vou repetir. Quem sabe fazer o que faz, mas não sabe por que faz, na verdade, não sabe o que faz. Isso é uma grande verdade, porque fala a respeito das nossas motivações. É possível que duas pessoas façam exatamente a mesma coisa, mas com motivações completamente diferentes. É possível alguém entregar um prato de comida a uma pessoa faminta, que é um gesto extremamente nobre, com motivações erradas. E ao lado, uma outra pessoa faminta receber também um prato de alimento de alguém movido por compaixão, a partir da realidade de miséria que aquela pessoa vive. Enquanto a outra pessoa entregou, talvez, como um gesto de promoção social. Até porque, às vezes, nós vemos, né? Obras de caridade, para muitos, são excelentes ferramentas para a popularidade, sobretudo nas mídias sociais. Duas pessoas alimentando famintos, aparentemente, externamente, tendo a mesma atitude, porém com motivações completamente contrárias. E é sobre isso que eu queria refletir com vocês nessa noite. Sobre qual deve ser a motivação da igreja nessa sua tarefa de alcançar a cidade. A minha proposta nessa noite é que a gente reflita sobre o porquê nós, como Igreja de Cristo, devemos caminhar com o propósito de alcançar a cidade. Porque antes da gente pensar como alcançar a cidade, nós devemos meditar e considerar o porquê e o para que alcançar a cidade. E por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 1, a partir do versículo 35, onde nós vemos o relato de um período da vida de Cristo, onde ele se propõe a alcançar a cidade. Marcos 1, a partir do versículo 35,
eu gostaria de dividir amanhã pela manhã, eu estarei aqui novamente. Nessa noite eu quero falar com vocês sobre a motivação, para que e por que alcançar a cidade. E amanhã eu gostaria de falar da cidade como campo da missão. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos pelo privilégio de poder te ouvir. Sabemos que a Bíblia ela é a tua palavra e, portanto, quando nós lemos e meditamos nas tuas sagradas letras, entendemos que é o Senhor falando conosco. Por isso eu te peço que o Senhor fale com a tua igreja, fale comigo, fale com os meus irmãos. Não permita que qualquer outra coisa venha tirar a nossa atenção, que não venhamos nos distrair com as preocupações da vida nesse momento, mas que possamos fazer da tua palavra, da tua voz nesse momento, a coisa mais importante para nós. E que a tua palavra encontre solo fértil no coração de cada um aqui. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração no nome de Cristo. Amém. Essa passagem do Evangelho de Marcos é uma passagem que eu particularmente gosto muito, porque fala de um momento da vida de Cristo, narra um momento muito particular de Jesus. Porque está falando sobre a vida devocional de Jesus. Sim, Jesus Cristo, mesmo sendo plenamente Deus, ele separou um tempo para orar. O que nós vemos aqui é que Jesus ele acorda mais cedo. O texto diz que ele acorda antes do amanhecer. Naquela época, as pessoas tinham um hábito um pouco diferente do homem moderno do século XXI. Não existia luz elétrica, existia algum tipo de iluminação por lamparinas e tudo mais. Porém, não era como a iluminação que nós temos, o sistema de iluminação que nós temos nos dias de hoje. Logo, as pessoas tinham o hábito de dormir um pouco depois do pôr do sol. Estudiosos acreditam que por volta das 7, 7h30 da noite, era o horário habitual das pessoas dormirem. Logo, as pessoas também acordavam muito cedo. Logo, no nascer do sol, as pessoas já estavam de pé. A rotina das pessoas estava muito ligada ao nascer e o pôr do sol. As pessoas também acordavam muito cedo. E o texto diz que Jesus vai não para o deserto, mas para um lugar deserto, um lugar distante, um pouco mais afastado, um pouco mais escondido da casa onde ele estava, juntamente com seus discípulos, para ter um tempo a sós com Deus. Ele acorda antes do nascer do sol. Imagine a dificuldade. Naquela época não existia despertador. O relógio das pessoas, biológico, era muito orientado pela claridade do sol e pelo pôr do sol. Hoje em dia, se a gente sente uma certa dificuldade, precisa configurar ali no telefone, no celular, o despertador para você conseguir acordar um pouco mais cedo, ainda sem luz do dia. Imagine naquela época. Jesus ele acorda mais cedo, antes do nascer do sol, se distancia um pouco para ter um tempo a sós com o Pai. E é interessante que, quando a gente olha para esse texto, Jesus teve uma certa dificuldade para ser encontrado. O que aponta para uma diligência, uma preocupação de Jesus em encontrar um lugar realmente secreto, destacado, a fim de que as outras pessoas, ao acordar,
não atrapalhassem nesse momento. Era o tipo de distração daquela época. Hoje em dia, existem outras distrações. Esse texto ele traz uma verdade, uma lição muito importante para nós, a importância de se eliminar distrações nos nossos momentos devocionais. A gente vê o Rei dos Reis, o Filho de Deus, tendo essa preocupação e valorizando esse tempo a sós com o Pai. E uma das coisas mais fascinantes dos evangelhos, e em particular o evangelho de Marcos, o evangelho de Jesus segundo Marcos, é que o evangelista dedica os 8 primeiros capítulos desse evangelho para aprofundar sobre a identidade de Jesus, sobre quem de fato Cristo é. Cristo passa tempos a sós com o Senhor. E a primeira parte do Evangelho de Marcos, tentando mostrar um pouco sobre a identidade de quem Cristo é, relata esse fato muito específico, muito particular, do rei que era plenamente homem e plenamente Deus. E entender essa identidade de Cristo, sendo plenamente homem e plenamente Deus, é muito importante diante das ameaças que rondam a igreja no passado e continuam rondando a igreja no presente, de alguma forma. Por exemplo, no passado, existia uma seita contemporânea ao tempo de Jesus, que de alguma forma ainda tem os seus tentáculos nos dias de hoje, que era o gnosticismo. Os gnósticos, eles tentavam negar a humanidade de Jesus. Eles tentavam, de alguma forma, tratar Cristo como um ser unicamente espiritual, um ser unicamente divino, e anulavam a essência, o aspecto humano de Cristo. Mas quando a gente vê Jesus, ele tirando tempo para orar, quando a gente olha para outros trechos do Evangelho, onde Jesus chora, onde Jesus sente fome, essa ideia de um Jesus somente como um ser espiritual cai por terra. E é importante para o plano de redenção, para o cumprimento da promessa, que o Messias prometido fosse também plenamente homem. Então, no início da igreja, surgiu essa seita religiosa, os gnósticos, que tentavam, de alguma forma, negar a humanidade de Cristo. Por outro lado, a partir do século XIX para cá, um movimento mais recente, e que, de alguma forma, se infiltra ainda na Igreja de Cristo nos dias de hoje, os adeptos da chamada teologia liberal, eles tentam, de alguma forma, negar não a humanidade de Cristo. Na verdade, a humanidade de Cristo eles tentam evidenciar e negar a divindade de Jesus. Mas quando a gente olha para o Evangelho, vemos que Jesus não era simplesmente um reformador do judaísmo, alguém que se insurgiu contra o sistema religioso daquela época, nem tampouco era simplesmente um pregador moral. Não era também um pregador de uma mensagem de paz, e nem mesmo um reformador social. Embora o Senhor Jesus tenha contestado o judaísmo, tenha falado sobre moral, tenha pregado a paz e tenha falado a respeito das injustiças do seu tempo. Mas esse não era o propósito final de Cristo. Eram desdobramentos do seu ministério aqui na terra. Jesus, o Cristo de Deus, ele era plenamente humano e divino. E para que a obra redentora fosse cumprida para a salvação de nós, pecadores, era necessário que o Messias fosse plenamente homem e plenamente Deus. Por isso, eu gostaria de continuar caminhando com vocês, falando sobre duas coisas que caminham juntas: devoção
e missão. Se tirarmos devoção, vitalidade espiritual da vida do crente, 3 coisas podem acontecer quando nos falta devoção. A primeira delas é a apatia missional. O que seria isso? Crentes desengajados com a missão, com o alcance da cidade. O segundo risco, a segunda ameaça, quando falta devoção nas nossas vidas, é transformar o engajamento missional na missão de Deus naquilo que a gente quer fazer, naquilo que ganhou o nosso coração. E a gente começa a se engajar em outras causas desse mundo e diz, ou acha, ou tenta se enganar, como se isso fosse a missão da igreja. Às vezes, causas nobres, que podem sim ser alvo, objeto da igreja, da realização da igreja, porém, devem ser feitas em resposta ao Evangelho. Causas sociais, talvez até mesmo questões políticas, mas nada disso é a missão de Deus. Construímos uma visão de mundo pelas lentes do Evangelho, e isso traz desdobramentos, é óbvio. Mas nós temos que tomar cuidado para que causas desse mundo não ganhem nosso coração e ganhem nosso coração por conta da nossa apatia, da nossa fraqueza espiritual, da nossa falta de devoção, e a gente começa a usar essas coisas como se fosse a missão, que queremos ganhar a cidade por conta de outras causas. O terceiro e último risco é fazer missão com a motivação errada. É até falar de Cristo, é até convidar pessoas a Cristo, mas simplesmente, talvez pela motivação de ver a igreja cheia, de aumentar a arrecadação, de ser talvez a igreja mais famosa da cidade, talvez em alguns sistemas, você ter uma quantidade numerosa de pessoas sob a supervisão de grupos pequenos que você lidera, e isso proporcionar a você um avanço numa espécie de plano de carreira eclesiástica dentro de igreja. Sim, isso é realidade, e talvez alguns de vocês se identifiquem em algum momento da sua vida no passado com sistemas assim. Esses 3 perigos têm a mesma origem e são igualmente ruins. Porém, os 2 últimos são muito parecidos. Transformar a missão naquilo que ganhou o nosso coração, que não é o Evangelho, ou fazer missão pela motivação errada. E por isso, voltando aqui ao texto, o que nós podemos ver nesse momento da vida de Jesus é uma demonstração muito importante da sua humanidade, onde ele se preocupa em eliminar qualquer tipo de distração, a ponto dos discípulos terem uma certa dificuldade de encontrá-lo. Por isso, o primeiro aspecto que eu gostaria de tratar com vocês é o seguinte: Jesus, mesmo sendo filho de Deus, Jesus, mesmo sendo Deus, não ousou viver nesse mundo sem comunhão com o Pai. É a primeira coisa que nós aprendemos aqui. É sobre a importância de se guardar um tempo para se dedicar a Deus. Mesmo Jesus sendo Deus, ele também foi perfeitamente homem. E a humanidade de Jesus é a demonstração prática e exata sobre qual tipo de pessoa que eu e você devemos ser como filhos de Deus, embora a gente nunca vá conseguir ser exatamente igual a Cristo. Mas Cristo deve ser o nosso paradigma de ser humano. E por isso eu te pergunto, você tem dedicado tempo com Deus e para Deus? Porque foi assim que Jesus Cristo viveu. O relacionamento de Jesus com o Pai era uma realidade. Não se limitou
a essa devoção privada, a sós, mas também uma devoção pública. Jesus, ele cultuou na sinagoga, ele observou o dia do Senhor, ele dedicava o dia do Senhor para a pregação e para o serviço na casa de Deus. Se a gente volta alguns versículos, ainda no capítulo 1, nós vemos Jesus na sinagoga pregando, nós vemos Jesus na sinagoga curando enfermos, libertando oprimidos. Ou seja, ele cultuou e serviu no dia do Senhor publicamente. Mas ele também cultivou uma vida devocional. Entenda, uma coisa não exclui a outra. Culto público, serviço, compromisso com a comunidade de fé e devoção particular caminham juntas. Vida em comunidade e vida devocional privada andam juntas. Infelizmente, nós vivemos tempos onde a fé cristã ela é relativizada. Alguns cristãos vivem religiosamente frequentando os cultos e cumprindo suas obrigações com a igreja, mas passam a semana inteira sem ler a Bíblia e sem orar. Da mesma forma que existem aqueles que alegam que a igreja são as pessoas, em certo sentido isso não é uma mentira, mas usam isso como pretexto, como se pudessem viver a realidade da fé cristã de forma completamente autônoma. Mas quando a gente olha para o Evangelho, nós vemos que Jesus, sendo plenamente homem e plenamente Deus, não viveu em nenhuma dessas duas formas, observando somente um aspecto da vida cristã, como a vida em comunidade, e negligenciando uma devoção privada. Da mesma forma que ele não cultivou uma vida devocional privada e negligenciou o dia do Senhor, o culto público, o serviço aos santos, aos crentes. Viver negligenciando uma área ou outra, de certa forma, é dizer que eu posso me relacionar com Deus, com o Pai, de uma forma mais especial do que Cristo. Se Cristo, sendo o Filho de Deus, sendo plenamente homem, plenamente Deus, não ousou andar nessa terra sem negligenciar nenhuma dessas duas áreas, como nós, eu e você, pecadores que somos, podemos nos relacionar com o Pai assim. É, de certa forma, dizer, de forma pretensiosa, que nós dependemos menos de Deus do que Cristo. Não existe vida cristã autêntica sem observar esses dois aspectos. Mas eu gostaria de me concentrar nesse aspecto da devoção privada em especial. O momento devocional, o momento de oração de Jesus. Como eu disse, Jesus acordou mais cedo, foi para um lugar deserto, ou secreto, dependendo da tradução, para nos ensinar sobre a importância de se livrar de toda e qualquer distração durante os nossos momentos regulares de oração e meditação da palavra. Eu não quero nem me ater ao fato de quanto tempo nós passamos em devoção, mas sobre a qualidade desse tempo. Dos 1.440 minutos que nós temos no dia, a primeira pergunta é: quanto tempo nós dedicamos para a oração e leitura da palavra de Deus? Talvez você se sinta envergonhado quando você vê esse número, 1.440 minutos. Em achar que é pouco tempo, 5, 10. Mas eu gostaria de aprofundar ainda mais. Qual é a qualidade desse tempo? Aí talvez você diga que não tem tempo. Mas tempo é uma questão de prioridade. Nós temos tempo para aquilo que nós priorizamos. Se você não faz o que o próprio Jesus fez e nos ensina a fazer, não coloque a culpa no tempo, mas examine o seu coração. Reveja suas prioridades. Se necessário, peça perdão a Deus, se arrependa
E comece hoje mesmo a priorizar esse tempo de qualidade com o Pai. Se preocupe em eliminar as distrações. Talvez você não precise ir para um lugar deserto, distante. Mas silencie as outras distrações ao seu redor. Até porque hoje em dia não são somente as pessoas, mas a tecnologia, a agitação da cidade. Tudo isso, de alguma forma, tem o poder de roubar a nossa atenção. É importante dedicar tempo de qualidade com o Senhor. Independente da quantidade do tempo, esse tempo tem que ser de qualidade. Ao invés de se preocupar primeiramente com o tempo, o quanto tempo, a quantidade de tempo, se preocupe com a qualidade. Certamente, o quanto mais você se alimentar de Deus com qualidade, mais desejo e vontade de passar mais tempo com o Senhor você vai ter. Eu não estou falando de uma atitude religiosa e obrigada, onde você separa ali 5 minutos, você faz, acabou, pronto. Cumpri a minha cota do dia. Não é uma disciplina forçada, mas é um momento de deleite. Às vezes a gente não consegue eliminar distrações nem mesmo no momento do culto público. Quanto mais no momento a sós com o Senhor. Certa vez eu vi a história de um pastor muito influente, lá na Coreia do Sul, que ele estava orando no seu escritório. E a sua secretária recebeu um telefonema do presidente da Coreia, querendo falar com esse pastor. E ela disse que o pastor ele estava orando. E o presidente insistiu que queria falar com o pastor. E o pastor falou, fala com ele que eu não posso atender, porque eu estou orando. Após terminar o seu tempo de oração, o pastor ele liga de volta para o presidente e é indagado pelo presidente o porquê não atendeu, afinal de contas, era o presidente da República querendo falar com ele. Ele pede desculpas e diz o seguinte: me desculpa, mas eu estava falando com alguém mais importante que o Senhor. Aquele pastor respondeu dessa forma, com uma grande verdade, que deve estar presente nas nossas vidas. Quantos de nós daria tudo, e talvez pagaria muito dinheiro, para ter a oportunidade de poder falar com alguém que admira e julga importante? Imagina, Zé Maria, se Garrincha ainda fosse vivo, o que você faria para ter 5 minutos de conversa com ele? Precisa responder não, no final do culto a gente conversa. Se tivesse que escolher entre Garrincha ou Pelé, isso daí eu já sei até a resposta. Quantos de nós mas se de fato nós temos a noção da importância de quem Deus é, nós não desprezaríamos uma vida de oração constante e de qualidade. Se Jesus é o nosso Salvador, é o Rei dos Reis, se nós amamos o Pai acima de todas as coisas, como poderia a gente ser capaz de fazer um grande sacrifício para ter um tempo de conversa com alguém que valorizamos, que julgamos importante, e não temos a mesma diligência na vida em oração? Ainda mais sabendo que Deus, entre nós e Deus, não há intermediários. Não existe uma secretária com uma agenda vendo se ele tem uma vaga para falar contigo. Não há conflito de horário, não há barreira. O Rei dos Reis, a pessoa mais importante do universo, está disponível para falar com você a hora que você quiser, o tempo que você quiser. Deus está sempre nos ouvindo e sempre acessível a nós. E o que nós vemos é que essa vida de oração,
ela não era desassociada de outra prática importante na vida cristã. A vida de oração foi logo seguida por uma ação importante que tem tudo a ver com o tema dessa conferência. Eu queria falar com você sobre a relação entre vida devocional e alcançar a cidade. Voltando para o texto, versículo 38 e 39, logo após terminar a oração, o que Jesus responde? Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então ele foi para toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Por isso, uma vida de devoção nos leva à proclamação e ao serviço. Lembra que eu estava falando sobre motivação? O porquê e para quê? Jesus, ele dedica tempo em oração. Quando ele termina o seu tempo de oração e é encontrado pelos discípulos, qual é a sua primeira atitude? Ele fala o que ele iria fazer e para que ele veio. Após ser encontrado e terminar esse tempo, Jesus convoca os seus discípulos à proclamação e ao serviço. Isso aponta para a visão missionária que toda a igreja deve ter. Missões são motivadas a partir de corações devotos. Pessoas que possuem um coração missionário e sabendo que existem povoados, pessoas na cidade que precisam ouvir o Evangelho, não ficam indiferentes a isso. Essas pessoas vão, oram, enviam, contribuem para que o Evangelho chegue, alcance toda a cidade e também outras cidades. Uma igreja onde as pessoas possuem uma comunhão genuína com o Pai, não são indiferentes à realidade missionária do mundo e, sobretudo, da cidade onde a igreja está plantada. Igrejas que são focadas só em si mesmas, são igrejas doentes. Toda a igreja precisa ir, orar, contribuir com missões. Quando olhamos para a Bíblia, vemos que existiam duas igrejas, por exemplo, duas igrejas importantes, a igreja de Antioquia e a igreja de Jerusalém. E entre essas duas igrejas, a igreja que permaneceu e avançou foi aquela que investiu em missões. Uma igreja que vive somente para si, ela morre. Nesses 10 anos de ministério, eu já ouvi pessoas reclamando que a igreja estava investindo muito em missões, pensando muito dos de fora. Eu acho que um pouco influenciado sobre a minha atividade paralela ministerial, que é com plantação de igrejas. Eu não estou negando que a igreja ela precisa servir os de dentro, para equipar os de dentro, mas todo investimento interno na igreja precisa resultar em crentes missionários. E nós, como crentes, precisamos parar de só terceirizar o nosso fortalecimento espiritual para mais atividades da igreja. E é interessante que, geralmente, quem faz isso, às vezes não é fiel nem no ordinário, como Jesus foi, de ter tempo de devoção, de oração, de leitura da palavra. Porque acreditam que a partir de eventos, cursos e programas, os seus problemas vão se resolver. O Evangelho não é uma mensagem que nos ensina como nós podemos ser os nossos próprios salvadores, mas a mensagem de que todos nós precisamos de um Salvador e que tem muita gente na cidade que ainda não sabe disso. Essa necessidade de um Salvador precisa nos empurrar para missões, porque a cidade está cheia de gente que acha que pode ser o seu próprio Salvador, depositando expectativa de salvação em sua carreira profissional, no seu dinheiro, em relacionamentos, em prazeres, em aparência, em sucesso.
achando que a solução, talvez, vai vir de algum governo humano. Não que essas questões não sejam importantes, são necessárias, mas talvez que se entristecem demais ou se alegram demais com o resultado de eleição, por exemplo. Não que a gente vai ser indiferente, mas que criam uma expectativa além da expectativa real para nós que temos uma perspectiva eterna. Para nós que temos a consciência que estamos aqui nesse mundo simplesmente como peregrinos. Quem de fato crê no Rei dos Reis, não confia demais, nem teme demais a qualquer governante desse mundo. Por isso a igreja tem que entender que alcançar a cidade é uma vida em missão. E missões, meu irmão, minha irmã, não é somente para aqueles que vão para outros lugares. Você que é crente há muito tempo, talvez já tenha visto aquele cara está sendo enviado para a África e vem fantasiado com roupa africana, ou vai para a tribo indígena, vem com um cocá na cabeça. Não, missão é para todo crente. Missões não são somente para essas pessoas que vão para outros lugares, que são importantes. Nós somos alvo de missões transculturais. Foram pessoas de outros países que vieram até aqui, dedicaram sua vida, doaram sua vida para que o Evangelho chegasse até nós. Deus, em sua soberania, usou homens e mulheres para que fôssemos alcançados. Mas a gente não pode terceirizar a missão somente para esse aspecto. Um dos grandes pregadores da história, pastor Charles Spurgeon, que foi considerado como o príncipe dos pregadores, alguém que foi usado tremendamente por Deus para um grande avivamento em Londres, no passado. Ele tem uma frase muito conhecida, que talvez você conheça, que ele diz: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Missões e evangelismo não são nomes para departamentos ou ministérios da igreja, que apenas alguns fazem parte. Da mesma forma que evangelismo não é um evento. Eu não sou contra evento. Pelo contrário, já realizei alguns, realizo lá na Igreja do Redentor, junto com o pastor Sávio aqui, quando eu ainda estava aqui, nós idealizamos alguns eventos, ponte, acertamos em alguns, outros repensamos, mas são eventos pontes. Porque missões, ele precisa fazer parte, a missão de Deus precisa fazer parte do DNA de todo cristão. Isso é tão importante a gente considerar, porque não sei se vocês já perceberam que hoje em dia as pessoas se acomodaram a não compartilhar mais o Evangelho com os outros. Porque tem um sentimento como se estivesse tudo bem, cada um ficar na sua. E para não incomodar o amigo, alguém que você ama, significa eu não falar de Jesus para ela, pregar o Evangelho para ela. Mas a grande questão é, quem tem comunhão com o Pai, sabe quem Deus é e o que Ele fez por nós, e para onde vão as pessoas que não se rendem a Ele, não são indiferentes a isso, e não conseguem ser indiferentes à pregação do Evangelho para aquelas pessoas. Você está vendo seu amigo, seu parente, seu vizinho, caminhando para a morte e está confortável com isso? Se você se recusa a compartilhar o Evangelho para alguém que ainda não o conhece, para não incomodá-lo, saiba que essa pessoa está caminhando, que você diz amar, está caminhando confortavelmente para a morte eterna. Eu não estou falando para você ser um chato, um prosélito. Faça isso com respeito, sem ser esse chato, mas faça. Mas não seja um cristão apático ao evangelismo, porque a apatia missional pode revelar um sintoma muito grave. Crentes carnais, que não desenvolvem uma vida de devoção. Porque quanto mais nós nos enchemos de Deus, mais fome de Deus nós temos. Quanto mais nos alimentamos dele, mais queremos falar sobre ele
e nos engajar na missão dele. A palavra de Deus fala sobre isso, sobre nos alimentarmos de Deus. E é interessante, quando nós vamos num restaurante que é muito bom, experimentamos um prato muito bom, a gente faz questão de compartilhar com os outros. Não compartilhar o prato, falar, vai lá e come, o meu eu comi sozinho. E foi interessante porque, há um mês atrás, o Sávio estava comigo, a gente estava num evento lá em Niterói, e um pastor amigo, Jeff Medras, ele estava contando uma ilustração sobre isso, sobre a sobremesa parecida, preferida dele, e ele foi nesse restaurante que tinha essa sobremesa, e quando ele terminou de jantar, o cara da mesa do lado, poxa, você vai pedir cheesecake, que é a sobremesa preferida dele, você tem que pedir essa outra sobremesa, que é muito melhor. Aí ele falou, beleza. E o cara nada de sair da mesa. E ele, com vergonha do cara de pedir uma sobremesa diferente, ele acabou pedindo. Só que quando ele experimentou a sobremesa, ele falou, foi como se o céu se abrisse e ele visse anjos. E a partir daquele momento, aquela sobremesa, era um bolo de manteiga, eu nunca comi bolo de manteiga. A gente tem um amigo que já experimentou um bolo de manteiga, mas não um bolo, né, de manteiga. Sabe do que eu estou falando. Até porque ele foi responsável por isso. Depois vocês perguntam a ele. Aí, a partir disso, o Jeff, ele começou a substituir o cheesecake pelo tal bolo de manteiga como sua sobremesa preferida. E assim como aquele camarada que convenceu ele a experimentar o tal bolo, ele passou a falar para todo mundo disso. Porque essa é a nossa reação quando a gente experimenta algo que a gente gosta. A palavra de Deus diz que provai e vede que o Senhor é bom. O Deus que nós servimos não é alguém que nós simplesmente conhecemos de forma intelectual, mas nós experimentamos de Deus. Existe um livro que eu li no ano passado, foi o melhor livro, o meu livro preferido lido no ano passado, do pastor Tim Chester, chamado Experimentando Mais de Deus. Se tiver oportunidade, compre e leia, que fala um pouco sobre isso. Então, quem não simplesmente conhece a Bíblia, tem informações a respeito de Deus, mas prova e vê o quanto o Senhor é bom, não fica indiferente. Se a gente consegue se tornar evangelistas de bons pratos, de boas sobremesas, de bons times de futebol, por isso que eu falo do Fluminense o tempo todo. Se eu torcesse para o Flamengo, certamente faria isso, né, Zé Maria? Então tá bom. Provar e ver de que o Senhor é bom. O que a gente faz quando a gente prova, experimenta algo bom? Quanto mais nos enchemos de Deus, mais temos fome de Deus, mais nós queremos nos engajar na missão dele. Todos nós servimos àquilo que ganha o nosso coração. Portanto, missão e devoção caminham juntos. Não é à toa que pessoas levantam bandeiras, causas. Muitas vezes fazem isso a partir de uma realidade legítima. Não há nada de errado com isso. Porém, onde fica o Evangelho nessa sua escala de causas? Onde fica o Evangelho na sua lista de necessidade de urgências? Por isso, nós precisamos saber o que é evangelismo, o que não é evangelismo. Amanhã a gente vai explorar um pouco mais isso. Não caia em uma grande armadilha atual de apresentar a cristandade ou parte da cristandade sem apresentar a Cristo. Evangelizar é pregar o evangelho todo, sobre a realidade de um Deus que criou o mundo de forma perfeita. Mas falar sobre a queda, o pecado, a decisão deliberada do homem de desobedecer e viver divorciado de Deus, da nossa incapacidade de sermos os nossos próprios salvadores a partir das nossas obras, nossos esforços, mas que Deus, mesmo a gente não escolhendo a Ele, Ele envia Jesus Cristo a nós para nos alcançar. Evangelizar é pregar o Evangelho de forma clara, sequencial e lógica, da grande história de redenção, sem omitir todos os atos, criação, queda, redenção e consumação, apontando para a nossa esperança eterna, de que um dia viveremos em novos céus e nova terra, face a face com o nosso Salvador.
Os efeitos do Evangelho, que são resultados de corações convertidos, são importantes. Mas ninguém se converte ao Evangelho somente pelos seus efeitos, como, por exemplo, ficar tentando convencer as pessoas sobre os valores cristãos, sem pregar o Evangelho. Eu conheço pessoas que rejeitam a Cristo, mas entendem que para a sua vida, observar os valores cristãos para a família, etc., de sociedade, são os melhores. Mas ninguém se torna cristão sendo convencido simplesmente sobre ética, moral e valor cristão. Você pode apreciar isso tudo e continuar sendo um pagão. Por fim, o que nós vemos nesse texto é que Jesus, mais uma vez, ele sai, ele vai para as sinagogas, ele prega, ele liberta as pessoas. Então, da mesma forma, não use o evangelismo como pretexto para ser indiferente às realidades da cidade. Jesus olhou para a necessidade das pessoas. Ele pregava o evangelho. Os que estavam doentes, ele curava. Os que estavam sendo oprimidos de alguma forma, ele libertava. As pessoas que eram escravizadas pelos seus pecados e até mesmo rejeitadas pela sociedade da sua época, ele trazia de volta a sua dignidade. Jesus enxergava o ser humano de uma forma muito mais completa. Tem gente que fala que Jesus está fazendo pergunta porque ele queria fazer jogo de palavras, como, por exemplo, quando ele via alguém com uma deficiência, como um cego, e falava: o que queres que eu te faça? Aí todo mundo acha que a resposta óbvia é voltar a ver. Jesus, nós temos a tendência de ver um cego e só ver a sua deficiência. Jesus vê o ser humano por completo. Por isso ele pergunta. E o principal, ele viu o maior de todos os problemas, que ao curar essas pessoas, ele falava: os seus pecados estão perdoados. E realizava o verdadeiro e grande milagre na vida das pessoas. A pregação de Jesus nunca foi desassociada com a ação. Jesus não tinha uma visão dualista do homem, mas ele pregava um evangelho que redimia o homem por completo. Tanto que foi por causa do evangelho que surgiram ao redor do mundo escolas, hospitais, transformações na sociedade, sobretudo após o período da Reforma Protestante, a partir de muitos cristãos, por exemplo, que se envolveram com causas como a abolição da escravatura lá na Inglaterra, a partir de William Wilberforce. Foram cristãos engajados, responsáveis pelo Tratado Internacional de Direitos Humanos, e assim sucessivamente. A pregação nunca é desassociada da prática, mas a prática sem o evangelho é mero ativismo. Por isso eu gostaria de caminhar para a conclusão, dizendo que nós não podemos negligenciar a realidade que vivemos em uma batalha espiritual. Porque Jesus não negligenciou essa realidade. Ele buscou a Deus em oração. Ele dedicava tempo em oração. Uma das piores coisas que pode acontecer a um cristão é achar que não precisa da igreja ou não precisa da vida em comunidade, de devoção e serviço público junto aos outros crentes. O sentimento de autossuficiência, de que já a pessoa se basta e sabe tudo, não é um sinal de fortaleza espiritual, mas de deficiência. E como nós podemos agir ativamente a partir dessa realidade? Vida de busca e intimidade com Deus, compromisso comunitário, culto público, serviço de dons. Aquilo que Deus te deu foi para ser repartido. Então Deus não te deu dons para ser guardado para você, mas para ser usado em benefício do outro e da cidade. Oração, leitura bíblica, serviço e evangelismo. Olhando para Cristo e reconhecendo que nem Ele mesmo, sendo plenamente homem e plenamente Deus, negligenciou todas essas coisas, como nós podemos ter a pretensão de viver sem elas? A missão de Deus, ela deve ser motivada e resultado de corações devotos. Não existe missão sem devoção. Se não há devoção, nós podemos cair num daqueles 3 riscos.
apatia missional, transformar a missão naquilo que ganhou o nosso coração, que não é o Evangelho, ou fazer missão com a motivação errada. O que Deus espera de nós não é simplesmente o que nós fazemos, mas por que nós fazemos e para que nós fazemos. E tudo que a igreja precisa fazer deve ser para a glória de Deus. Amém? Vamos orar?